Patu Notícias, levando sempre a informação para você. 12 horas mais 24 minutos em Senador Pompeu. Muito bom dia para você que está ligado com a gente aqui no seu Patu Notícias, para você que está em casa, nos ouvindo pela internet, para você que está no seu carro, para você que está no seu trabalho. Toda entrevista que a gente traz, sempre com membros da Justiça, né, causa muito alvoroço e repercute muito na cidade de Senador Pompeu. E ultimamente tem repercutido ainda mais, né, por conta desse crime que está sem resolução em Senador Pompeu, esse crime desse caso Jeane, que houve a manifestação na última semana e os senhores tomaram conhecimento da manifestação realizada. E antes da gente começar a nossa entrevista, doutor Geraldo, doutor André, eu queria somente que os senhores se apresentassem, porque são duas áreas distintas que os senhores atuam, né? Um atua numa área, outro atua noutra. Eu queria que os senhores, primeiramente, sejam muito bem-vindos ao programa Patu Notícias. Muito obrigado por terem atendido o nosso convite. Agradecer aí, eu sei da disponibilidade do tempo dos senhores, que é muito pouco. Tem que fazer um maravilha, tem que ajeitar a agenda para poder estarem aqui, e a gente agradece muito a atenção dos senhores em ter recebido, porque são sempre muito solícitos. Quando a gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu sempre estou em contato mais com o doutor André, com o qual eu tenho o contato do WhatsApp, e a gente sempre de vez em quando conversa relativos a algum assunto. Mas eu queria que os senhores se apresentassem para a nossa audiência, para a nossa população de Senador Pompeu, quais são as áreas que os senhores atuam, como é difícil o trabalho que vocês executam, porque muita gente pensa que promotor é chegar lá, sentar numa cadeira e receber as denúncias, mas o trabalho é muito mais complexo que isso, né? E eu queria que o senhor explicasse um pouco a respeito do trabalho dos senhores. Bom dia, doutor Geraldo. O senhor pode botar o microfone um pouquinho mais? Isso. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui presente. É sempre bom ter esse contato com a população e esclarecer o papel do Ministério Público, que vem ganhando cada vez mais relevância no cenário nacional. Primeiramente vou me apresentar, meu nome é Geraldo Teixeira, sou promotor do Juizado Especial de Senador Pompeu. A nossa atribuição foca mais na questão dos direitos coletivos, direitos difusos, questões ambientais, controle da administração pública, controle de eventuais atos que possam configurar improbidade administrativa, corrupção. Essas são as áreas mais específicas. E na área judicial, os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles que vão para o juizado. Essa parte fica sobre a minha atribuição. Tem a outra promotoria, que é vinculada à vara única, que fica sob a responsabilidade do doutor André, que ele depois vai explicar mais detidamente quais são as atribuições dele. Mas realmente o Ministério Público não é só sentar numa cadeira e esperar chegar as denúncias, é muito mais que isso. O Ministério Público, que inicialmente tinha um papel que muita gente associa unicamente ao acusador oficial, aquele que vai lá, bota a denúncia, acusa, vai no júri. O Ministério Público, houve uma evolução no cenário nacional e ele passou a ter uma posição mais de garantidor de custos legis da sociedade. Alguns usam até a expressão em inglês de ombudsman da sociedade, ou seja, tomar conta e vigiar e tentar proteger os bens que são mais caros e os bens que são mais relevantes para a sociedade. E esse papel nós temos desempenhado aqui no município de Senador Pompeu, uma cidade... Vai mudar o microfone aqui? Certo. Tá bom. Continuando, Senador Pompeu, que é uma cidade que realmente temos bastante trabalho, bastante atuação aqui, mas eu não vou me alongar muito, vou passar a palavra ao doutor André para que ele possa fazer também esse aspecto introdutório das atribuições dele. Muito obrigado. Bom, amigos, bom dia. Meu amigo Jonathan, meu amigo Geraldo, bom dia. Bom dia aos amigos ouvintes da FM Humaitá, da AM Patu. É um prazer realmente para a gente, sempre que a gente poder participar desses momentos para estar conversando com a população, expondo um pouco do nosso trabalho, falando um pouco do trabalho do Ministério Público.
E eu queria aproveitar realmente para me apresentar, aqueles que não me conhecem ainda. Meu nome é André Barroso, eu sou, junto com o Dr. Geraldo, promotor titular aqui em Senador Pompeu. A gente está aqui desde o final de agosto, eu acho, do ano passado. E aqui em Senador Pompeu, como o Dr. Geraldo estava falando, eu tenho a minha atribuição junto à Vara Única, aqui de Senador Pompeu, cujo titular é Dr. Wildenberg, o juiz da Vara Única. E também sou aqui na cidade promotor da questão de criança e adolescente, promotor da questão dos idosos, promotor da questão das pessoas com deficiência e também trabalho na questão de controle externo da atividade da polícia, seja polícia militar, seja polícia civil, e faço também o acompanhamento da execução das penas dos presos aqui de Senador Pompeu. Mensalmente a gente vai até a cadeia, faz uma visita, conversa com os agentes, conversa com os presos, analisa os processos, vê possibilidade de benefícios, vê se há alguma fuga, alguma coisa do tipo. E faz isso, aliás, em conjunto com a comunidade de Senador, na pessoa do Conselho da Comunidade aqui de Senador Pompeu, que foi inclusive recentemente reinaugurado. São cidadãos aqui de Senador que compõem e que junto conosco, junto com o Poder Judiciário, fazem esse trabalho de acompanhamento da execução penal. Então é um prazer, Jonathan, a gente está aqui sempre à disposição, será um prazer poder conversar com você e com os amigos aqui da nossa rádio. Bom dia. Bom dia. Começar com o Dr. Geraldo. Doutor Geraldo, a gente teve nas últimas 2 semanas uma recomendação expedida pelo senhor a respeito dos despejos de esgoto realizado pela cidade de Senador Pompeu, né, isso há muitos anos, dentro do rio Banabuiú, né? Eu queria que o senhor explicasse melhor um pouco essa recomendação, quais são as penas que podem ser aplicadas no caso de não cumprimento da recomendação do senhor e por que o senhor chegou o senhor teve a ideia de colocar essa recomendação para a Prefeitura de Senador Pompeu, doutor Geraldo? Bom, Jonathan, como você mesmo mencionou, esse problema sanitário e também de questões ambientais em Senador Pompeu já vem se arrastando há bastante tempo, né? Na verdade, não se trata de uma recomendação. O Ministério Público manejou uma ação civil pública, ou seja, protocolou na Justiça uma ação civil pública para tratar dessas questões. Já havia uns inquéritos civis públicos instaurados aqui em Senador Pompeu, onde se constatou diversas irregularidades no sistema de coleta e tratamento de efluentes e esgoto no município de Senador Pompeu. E a promotoria do Juizado Especial, que tem atribuição em questões ambientais e também de saúde pública, atenta a essa questão de suma importância, começou a angariar provas e material que pudesse servir de lastro probatório para uma eventual ação, principalmente baseado em autos de infração da SEMASSE, relatórios do Núcleo de Apoio Técnico do próprio Ministério Público, que esteve visitando aqui a cidade, laudos da água do Rio Banabuiú feitos pela COGER, né? Então, todo esse material serviu de substrato, de subsídio para essa ação. Em suma, uma ação volumosa, com bastante documentos, mas, resumidamente, os pedidos que o Ministério Público fez à Justiça, e esse processo está com o Dr. Wildenberg, para que dê o seu despacho inicial, ainda está em fase inicial, primeiro que se cesse imediatamente o despejo de esgoto no Rio Banabuiú. Segundo, que a infraestrutura de saneamento básico, principalmente de coleta e tratamento, seja adequada aos ditames legais, né, questão de licenciamento ambiental, e também receba a infraestrutura correta, né, porque as lagoas de estabilização ou as unidades de tratamento, pelos laudos que nós recebemos, ainda não tem uma série de deficiências. Inclusive, documentos da SEMAS se classificam como precárias, né? E também nós pedimos que seja restituída a condição anterior do rio, ou seja, com a despoluição, ou então que seja dado um tratamento eficiente a esse esgoto. E também a expansão da rede de esgoto, né? Senador Pompeu, infelizmente, tem uma rede de esgoto diminuta, e esse pouco esgoto que é coletado foi constatado que não recebe o tratamento eficiente, né? Então foi essa a atuação do Ministério Público. Doutor, existe não sei nem se pode se chamar de central de tratamento ali nas proximidades do Alto São José. O senhor tem conhecimento daquela vala que foi aberta ali para tratar o esgoto?
não sei como se chama aquela central de tratamento ali, mas que recebe os dejetos do esgoto de Senador Pompeu, aquela central ali não é suficiente, doutor? O que foi constatado é que há uma saturação, que se chama a ETA, a Estação de Tratamento de Esgoto, que é composta por lagoas de estabilização, que é onde o esgoto recebe um certo tratamento. Os laudos apontaram que elas estão saturadas, ou seja, a capacidade não é suficiente. Houve a tentativa de construção de uma nova lagoa, mas a obra está paralisada há um certo período, né? E o relevante, o que se deve se destacar é que essa situação não pode se arrastar por mais tanto tempo, né? Dia após dia é lançado esgoto in natura no rio Banabuiú. E o laudo emitido pela COGÉ aponta o quê? Redução no nível de oxigênio, né? Proliferação de algas e presença também de bactérias anaeróbias, que caracteriza a presença de fezes na água, ou seja, esgoto. E é inadmissível no estado do Ceará, que vivemos talvez a maior seca da nossa história, onde as pessoas começam em algumas regiões do nosso estado a literalmente brigar por água, que a pouca água que ainda resta aqui esteja sendo contaminada, né? A água hoje em dia é um bem precioso e deve ser tratada com o maior cuidado possível. E o Ministério Público em questões ambientais e também de saúde pública está sempre atento com isso, né? Essa foi as nossas medidas que tomamos. E agora eu queria que o doutor André falasse um pouco também, doutor André, a respeito da sua, não sei se é uma ação civil pública ou uma recomendação, a respeito do Conselho Tutelar, das condições de trabalho que os conselheiros têm, quais foram as recomendações que o senhor fez e quais que já foram cumpridas e quais que ainda estão por cumprir. Bom, meu amigo, acerca do Conselho Tutelar, logo que eu cheguei aqui em Senador Pompeu, eu cuidei de abrir um procedimento na promotoria para a gente fazer o acompanhamento desse trabalho e da estrutura do Conselho Tutelar. Fizemos visitas, na época ainda era no CSU, a sala do Conselho Tutelar, e já naquele momento, ainda que de uma forma informal, a gente conversou com o prefeito e pediu que o prefeito dotasse o Conselho de uma estrutura adequada conforme falam as leis, né? Isso em parte foi feito, o Conselho hoje já está numa sede própria, e depois dessa inauguração da sede própria, nós voltamos lá depois de um tempo e conversando com os conselheiros, visitando a sede, nós constatamos algumas deficiências ainda, né? Então nós expedimos uma recomendação para o município, na pessoa do prefeito, para que eles, num prazo X, colocassem as condições ideais para o atendimento dos conselheiros. São questões referentes à falta de material de escritório, falta de equipamentos, como computadores, impressora, internet, né? Vários pontos que nós elencamos e colocamos nessa recomendação para que fosse atendido no prazo pela prefeitura. Eu confesso que eu não tenho ainda a certeza de que se tudo já foi cumprido ou se nada foi feito. O que eu soube informalmente, conversando com alguns conselheiros, é que parece que alguma coisa já foi feita. Parece que já chegou mais material de escritório, já chegou mais computador, mas eu confesso que desde então eu não tive a oportunidade de voltar lá ainda. E não me parece que tenha chegado nenhuma comunicação oficial. Posso estar enganado, posso não ter visto ainda. É muita papelada para a gente dar conta todo dia. Mas não sei se chegou nada oficial do município, da prefeitura, comunicando o atendimento dessa recomendação. Mas em breve nós vamos fazê-lo, vamos pegar novamente esse caso para ver como é que está, fazer uma nova visita e ver se foi cumprido. Se tivesse sido cumprido, nós vamos arquivar o caso. Se não tivesse sido cumprido, nós vamos fazer como o doutor Geraldo fez nesse caso do esgoto e vamos entrar com uma ação civil pública pedindo para que a justiça determine ao município que dote o conselho daquilo que a gente entende que é necessário. Doutor, o trabalho do Conselho Tutelar para o município é muito importante, né? É demais, até porque mexe com um público muito sensível, né? Nossas crianças e adolescentes são o futuro da nossa cidade e eu costumo dizer que se o município não dota o seu Conselho Tutelar de uma estrutura mínima desejável, o que dizer das demais políticas públicas voltadas para essa área da infância e juventude? Então é importante porque o Conselho Tutelar tem um papel-chave no nosso sistema, que nós costumamos chamar de Sistema de Garantia de Direitos da Infância e Juventude. Ele tem um papel-chave de articulador junto a outros órgãos, como o Conselho Municipal de Direitos da Infância e Juventude, o próprio Ministério Público. Ele faz como se fosse um meio de campo e ele dá esse atendimento inicial a crianças e adolescentes que precisem, que estejam numa situação de vulnerabilidade, de risco, de violência, alguma coisa do tipo, até para que as coisas não venham sempre para a burocracia do Poder Judiciário, porque a gente sabe que uma vez que as coisas vão para o Judiciário, existe uma demora
que é inerente mesmo ao sistema, né? E como as necessidades dessas crianças e adolescentes são imediatas, a lei justamente pensou em criar o Conselho Tutelar para tentar, digamos assim, agilizar esse atendimento. Por isso que é importante que ele esteja bem estruturado. Verdade, o Conselho Tutelar faz um trabalho exemplar aqui em Senador Pompeu, tendo em vista a dificuldade que é ser conselheiro tutelar, não só na cidade de Senador Pompeu, mas em todo o estado do Ceará de um modo geral. Eu vejo de vez em quando matérias também na capital cearense de falta de estrutura do Conselho Tutelar, dificultando assim o trabalho dos conselheiros. Eu queria que o doutor Geraldo falasse um pouco agora, doutor, a respeito da CIP, da contribuição, que não é uma contribuição, é uma taxa, no meu modo de ver, exorbitante, que muita gente paga na iluminação pública da cidade de Senador Pompeu. Existe alguma ação a respeito dessa taxa de iluminação pública no Ministério Público, doutor Geraldo? Bom, Jota, questão bastante interessante e relevante, porque mexe com toda a população de Senador Pompeu. Antigamente a TIP, né, taxa de iluminação pública, posteriormente, por questões tributárias, convertida em contribuição de iluminação pública, é um valor arrecadado que vem na conta de luz e energia para custear o serviço de iluminação pública, implantação e manutenção desse serviço. Aqui no Ministério Público nós recebemos documentações dando conta que essa taxa, essa contribuição, em realidade cobrada do cidadão de Senador Pompeu, não estaria adequada. Ou seja, o percentual que é aplicado na conta de energia para se chegar à contribuição não estaria proporcional, não estaria tendo um valor condizente com a infraestrutura. Então o Ministério Público, ciente disso, está angariando todo o material probatório possível para questionar isso, seja através de uma recomendação, seja através da elaboração de um termo de ajustamento de conduta, ou se não for possível resolver na seara extrajudicial, que a gente julga que é sempre mais célere, mais rápida, mais efetiva, infelizmente teremos que ir para o Poder Judiciário, né? Não se questiona a legalidade da taxa. Realmente, as decisões dos tribunais superiores no Brasil dão conta que essa taxa pode ser cobrada. O que a gente vai questionar é especificamente a adequação dos valores cobrados. Se esses valores estão aquém ou se estão exorbitantes, né? Para isso se faz necessário inicialmente um trabalho de documentação, né? Principalmente junto à Coelce, junto à Prefeitura, talvez uma análise técnica dos órgãos técnicos do Ministério Público, para que dê todos os subsídios para o Ministério Público agir. Como mencionado anteriormente, a resolução extrajudicial ela é mais efetiva, principalmente através de um termo de ajustamento de conduta ou do cumprimento de uma recomendação. Entretanto, é necessário que para isso haja a convergência das partes. É preciso que as partes queiram efetivamente resolver um problema, e que é um problema que afeta a todos, né? Tanto o comércio sofre com essa taxa, como o cidadão mais humilde, como aquele que recebe a conta, recebe a cobrança da contribuição, mas a sua rua não está tendo uma iluminação adequada. Então esse é sim um problema, uma questão que o Ministério Público está atento. Doutor, existe a possibilidade de se fixar uma taxa única? Um exemplo aqui, casas pagam R$10 e comércio R$15. Existe essa possibilidade? Essa possibilidade teria que ser analisada melhor. Em tese, ela é feita, a cobrança é feita de um percentual em cima do valor que você gasta na sua conta de energia, né? Aquele percentual aplicado indistintamente, ou seja, vou chutar aqui, não tenho exatamente qual seria o percentual, mas vamos dizer que seja 5%. Tanto aquele cidadão que tem um faturamento de R$1 milhão, como aquele que tem um faturamento de um salário mínimo, vai pagar em cima de 5%, né? Entretanto, um dos princípios do direito tributário é que tenha que haver uma proporcionalidade e também uma progressividade dessas alíquotas. Talvez a criação de taxas, de patamares a serem aplicados seria uma solução. Agora, tudo isso depende da questão legislativa também. Em princípio, a atuação do Ministério Público vai ser para questionar se essa taxa é proporcional, né? O que nós estamos investigando e analisando e fazendo toda a coleta de material é para a proporcionalidade da taxa. Da contribuição, desculpe. E se essa contribuição está adequada, né? Em se constatando eventualmente que está adequado, o procedimento será arquivado. Em não sendo adequada, nós iremos questionar isso. E aí, como é que se chega a essa resolução, se é ou não adequada?
Como é que se chega a esse denominador? Bom, Jonathan, aí vai ter uma questão mais técnica, né? Uma análise, talvez uma perícia dos órgãos técnicos que vão chegar a esse denominador. Mas a gente pode usar como parâmetro outros municípios que têm uma população semelhante a Senador Pompeu e fazer essa análise comparativa também. A informação é, a gente recebe muita cobrança a respeito justamente porque pagam uma taxa alta, né, contribuição alta, e não recebem o retorno do serviço propriamente dito. Doutor, a gente tem aqui em Senador Pompeu, e eu não sei se é da alçada dos senhores ou se os senhores já tomaram conhecimento disso, algumas obras paralisadas na questão de reforma, de construção. Existe alguma fiscalização do Ministério Público a respeito dessas obras? Sem dúvida, Jonathan. Essa questão do acompanhamento das obras públicas, né, e se elas estão dentro dos patamares, desde o processo licitatório, se o edital foi feito de acordo com a lei, se as empresas que atenderam, se houve alguma burla à competitividade, se aquele procedimento tem alguma mácula, tudo isso é acompanhado pelo Ministério Público. Posteriormente à conclusão da licitação, estando a obra parada ou não realizada, nós também fazemos o acompanhamento para saber o porquê daquela paralisação, seja por uma recomendação, muitas vezes, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas dos Municípios, ou envolvendo verbas federais, do Tribunal de Contas da União, né? Então, todas essas questões são acompanhadas. E, em havendo prejuízo para o erário, ou havendo alguma prática de um ato que possa configurar, por exemplo, crime ou ato de improbidade administrativa, o Ministério Público adotará as medidas cabíveis. Doutores, eu estou aqui na ponta da linha com um ouvinte, querendo fazer uma pergunta para os senhores. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Quem fala? É Francisco Pinto de Souza. Tudo bem. Qual a pergunta do senhor? É porque a gente já ganha pouco já, e eu queria saber se o advogado tem direito 30% do FGTS da gente e das parcelas de seguro-desemprego. 30% do FGTS das parcelas de seguro-desemprego? Sim. Explica um pouquinho melhor essa ação do senhor. É uma ação trabalhista? Como é essa ação do senhor? Ação trabalhista. Bom, o senhor saiu do emprego e o advogado colocou na justiça, como é? Foi na justiça, né? Que foi colocado na justiça. Aí ele quer 30% do seguro-desemprego da gente e do FGTS. Certo. O senhor trabalhava numa empresa, é assim? Minha empresa era. Aí foi colocado pra fora? Não foi colocado pra fora, não. O senhor foi demitido, como é? A gente foi admitido, então foi justa causa. Certo. Aí o senhor colocou na justiça? Foi, porque a firma pediu pra gente colocar. Pronto, aí o advogado está cobrando 30% do seguro-desemprego e mais 30% do FGTS. É porque eu acho que o FGTS a gente deposita, e as parcelas é o Estado que dá pelo tempo de serviço que a gente está parado, né? Certo, então eu vou repassar a pergunta aqui, eu não sei se é da alçada dos promotores, mas eles vão nos dizer aqui. Obrigado pela participação, tá? Um abraço. Pronto, a pergunta, não sei se os senhores entenderam, né? Ele foi demitido, colocado para fora por justa causa, colocou a empresa na justiça e o advogado que está dando o suporte a ele está cobrando 30% do FGTS mais 30% do seguro-desemprego. Deu para entender um pouco aí a pergunta do seu Francisco, eu acho, né? Do ouvinte Francisco. É o tipo de caso que a gente não costuma pegar na promotoria, né? Não é o tipo de denúncia que seja, digamos assim, costumeira. Até porque em coisas desse tipo, veja, o advogado é um profissional liberal, então ele tem alguma liberdade para negociar com o seu cliente a forma de pagamento, né? De modo que quando há algum abuso, digamos assim, quando a pessoa se sente lesada porque entende que o advogado não está levando simplesmente uma parte a título de honorário, mas está levando quase que a coisa toda, uma parcela muito grande, virando, digamos assim, quase um sócio da pessoa no ganho da causa, esse tipo de caso normalmente é encaminhado para a própria OAB, né, que ela vai averiguar se dentro daquilo que é costumeiramente negociado entre os profissionais e a clientela, se aquilo está ou não fora dos parâmetros. Eu sei que aqui na cidade de Senador Pompeu, nós temos um advogado que representa, digamos assim, o Conselho Estadual aqui da Ordem, que me parece que seja o Dr. Natanael. Então o que eu sugiro ao ouvinte
sem prejuízo dele querendo ir conversar conosco mais reservadamente na promotoria, e eu pessoalmente atendo toda segunda-feira pela manhã, eu reservo a segunda pela manhã para conversar com o público. A pessoa pode ir a qualquer hora lá, vão ter os servidores, mas eu pessoalmente, eu me esforço para segunda-feira não marcar nada, sem prejuízo disso, dele conversar conosco, se ele quiser, para a gente conversar sobre o caso com mais detalhes. O que ele pode fazer também é procurar a OAB na pessoa do Dr. Natanael, que pode estar encaminhando, se for o caso, essa denúncia contra esse profissional, para que seja analisado pelo Conselho Estadual da Ordem ou pelo Tribunal de Ética dos Advogados. Pronto, então essa é a resposta aí. O senhor procura, vai até lá, explica melhor o caso, apresenta os documentos, e aí pode ser que coloquem aí a denúncia propriamente dita. Olha, a gente tem outra pergunta aqui da nossa amiga, que participa com a gente pelo WhatsApp, pergunta o seguinte: amigo, pergunte para os promotores sobre esses animais soltos na pista, o que eles podem fazer? De Senador ao Encantado são gados e cavalos, ocorrendo vários acidentes. Existe alguma ação sobre essa quantidade de animais nas rodovias aqui que cortam o Senador Pompeu? Jonathan, infelizmente esse é um problema costumeiro aqui na região do Sertão Central, né? Muitas vezes os proprietários não cuidam dos seus animais, a gente vê às vezes pessoas tangendo até boiadas na beira da estrada e de forma muitas vezes irresponsável, ou então são animais realmente que estão perdidos ou sem donos, soltos. É uma questão que deve ser atenta à possibilidade do Departamento de Trânsito Estadual, DETRAN, fazer o recolhimento desses animais. Entretanto, há a dificuldade de um local apropriado para alocar esses animais. Não se pode simplesmente fazer a coleta se você não tiver um local adequado, né? Então, há essa dificuldade logística do Departamento de Trânsito. Mas é algo, sim, que pode ser contar com a atuação do Ministério Público. E é um caso que está causando animais na pista. A gente teve agora a vaquejada no quilômetro 12, e na idas e vindas que a gente deu lá no quilômetro 12, que corta aqui a rodovia, a gente viu por várias vezes jumentos ali que podem causar acidentes graves, né? Então tem que haver, não há como entrar com a ação contra o proprietário desses animais, o que dificulta também é encontrar os proprietários, né? Tem a dificuldade. Alguns animais você pode até tentar identificar, mas a grande maioria não são identificáveis, né? Há um artigo, salvo engano, do doutor André, que atua mais especificamente nessa área, pode me corrigir, sobre a guarda de animais, né? Que o proprietário, um artigo do Código Penal, que tem que ter esse cuidado na guarda de animais. Agora, ao meu ver, a questão aí que daria uma maior efetividade seria a atuação do Departamento de Trânsito, né? Que é quem tem essa competência inicial para recolher esses animais. Salvo engano, em alguns municípios do Baixo Jaguaribe já foi feita essa coleta de animais. Eu já vi algumas ações também do DENIT, DETRAN, fazendo essas ações justamente com um carro de boi, juntando esses animais na pista, né? O que pode realmente causar um acidente fatal. Olha, a gente tem outra pergunta aqui. Pergunte aos promotores, quem está fazendo a pergunta é o Paulinho, lá do sítio Enipapeiro. Ele pergunta o seguinte: pergunte aos promotores sobre a questão do pagamento da mensalidade da Coelce. Tipo, mês de junho diz que vem zerado, e quando vem a fatura de julho, vem cobrando os 2 meses juntos. Isso acontece muito no sítio. Um exemplo, janeiro e fevereiro, janeiro vem com a conta zerada, e o mês de fevereiro vem cobrando os 2 meses. Vem cobrando janeiro e vem cobrando fevereiro, tendo a conta do mês de janeiro zerada. Isso isso é comum? Se há algum tipo de infringir a lei a respeito desses 2 meses, doutores? Em princípio, não seria algo comum, né? Pode estar havendo aí uma dificuldade logística da empresa, da Coelce, em ir mensalmente lá fazer a leitura, né? O que não pode haver por exemplo, na cobrança do mês seguinte em dobro, que na verdade seria pelos 2 meses, a incidência de juros ou de multas, mas aí seria uma questão que deveria ser analisada mais especificamente caso a caso. Se o cidadão achar que realmente está tendo um abuso, né, que essa questão que está sendo feito cobranças indevidas, ele pode procurar sim o Ministério Público. Agora, eu queria passar um pouco, a gente tem a pergunta aqui de um dos nossos ouvintes a respeito dos agentes de trânsito, porque a gente tem o Demutran formado. As informações que eu tenho é que existe já agentes de trânsito trabalhando
cumprindo horário, 5 agentes cumprindo horário, e o Demutran não funciona efetivamente. Eu não estou aqui também cobrando que o pessoal vá cobrar carteira de habilitação, moto em dia, não. Mas ajeitar o trânsito em Senador Pompeu, né? Organizar o trânsito, porque os senhores devem ser vítimas da falta de organização do trânsito de Senador Pompeu. Onde se estaciona carro em cima de calçada, no meio da rua, não obstruindo a passagem de quem vem. Existe alguma ação para realmente colocar para funcionar o Demutran de Senador Pompeu? Jonathan, essa pergunta é muito importante. O Ministério Público já vem acompanhando essa questão do Demutran há bastante tempo aqui em Senador Pompeu. Eu e o doutor André, logo quando chegamos aqui em Senador Pompeu, uma das primeiras impressões da cidade é com relação à completa desorganização do trânsito municipal, né? Essa questão de ordenamento urbano, de questões urbanísticas, passa também pela atribuição do Ministério Público e é algo que impacta diretamente na vida do cidadão. Seja na questão de saúde, de segurança, de gerar demandas para o sistema de saúde, hospitais, pessoas que se acidentam, seja para a questão do comércio, que muitas vezes é impactado negativamente pela essa desorganização, principalmente nas ruas mais centrais, onde a gente vê carros estacionados ou circulando, estacionados em locais proibidos, circulando em contramão, né? Então, diante desse problema, o Ministério Público instaurou um inquérito civil público. Nesse inquérito civil público foram analisadas todas essas questões, que os agentes de trânsito haviam sido contratados, concursados, que o Demutran havia sido feita a criação legal dele, os agentes haviam passado pelo treinamento, mas efetivamente, infelizmente, não havia ainda a implantação efetiva. Eles não estavam, como se diz popularmente, na rua, exercendo o papel para o qual eles foram concursados. O Ministério Público chamou o prefeito municipal à Promotoria de Justiça e foi celebrado um termo de ajustamento de conduta. Nesse termo de ajustamento de conduta, a prefeitura se comprometeu a efetivamente implantar o Demutran no prazo de 90 dias. Esse prazo ainda não expirou, ou seja, até para que o Ministério Público possa tomar outras providências, primeiro preciso que se espere finalizar o prazo, ver o que é que ainda resta ser feito, o que é que foi feito. Ao que me consta, ainda faltava fardamento, sinalização urbana, aquisição de veículo para fiscalização, uma série de fatores. O Ministério Público está acompanhando, mas, como foi firmado esse acordo com a Prefeitura, ela ainda está no prazo dela para desempenhar essa função. Eu acredito e eu tenho esperanças que a Prefeitura cumpra efetivamente esse termo de ajustamento de conduta, porque a questão do trânsito no município de Senador Pompeu impacta diretamente numa questão que é a atribuição do meu colega, o doutor André, que é a questão da violência. Inúmeras demandas de trânsito que eram para ser consideradas apenas infrações administrativas, ou seja, passíveis de multa, muitas vezes são levadas pela delegacia. Muitas vezes o nosso efetivo policial da Polícia Militar, que já é pequeno, fica ocupado com demandas de trânsito. Muitas vezes a pouca equipe da Polícia Civil fica ocupada com crimes de trânsito, ao invés de estarem investigando causas que seriam mais relevantes, como tráfico de drogas, esses assaltos em séries, formação de quadrilha. Inclusive, eu acho que o doutor André pode dar alguma palavra sobre essa questão, que acabaria desafogando a implantação do Demutran. Na minha atribuição, inclusive, da infância e adolescência, quase que semanalmente a gente recebe comunicações de adolescentes que foram apreendidos na direção de veículos, principalmente motos, né? É uma questão de saúde pública, porque a população fica em risco, né, nesse trânsito caótico que a gente vive, e que se agrava pelo fato de haver um costume muito ruim em algumas cidades do interior, que é das pessoas, por exemplo, quando dirigem moto, não usar capacete. Então isso agrava o risco, e isso fica ainda mais complicado quando você lembra que boa parte dessas pessoas que estão sujeitas a esse risco são crianças e adolescentes. Então esse papel, esse trabalho que está sendo presidido por Dr. Geraldo, é muito importante para o trânsito como um todo da cidade, a cidade precisa disso, realmente é um redutor de violência do nosso dia a dia, mas principalmente por envolver também questão de infância e juventude, os nossos filhos que estão nas ruas pilotando moto, é que isso se faz realmente urgente. E eu faço aqui um apelo para os pais e para as mães que mudem essa mentalidade de permitir que seu filho pegue a moto, pegue o carro, principalmente a moto, e saia por aí dirigindo,
porque ele pode não só se complicar perante a justiça, e não só o pai também se complicar perante a justiça, porque pode ser que venha a responder a um processo por ter deixado aquele veículo na mão de um menor, mas também, principalmente, colocando a vida e a saúde, a integridade daquele seu filho em risco nesse nosso trânsito louco de Senador Pompeu. Tendo em vista também, né, doutores, que a prefeitura tá honrando o pagamento dos servidores que não estão cumprindo trabalho. Isso não é culpa dos servidores. Os servidores estão lá, estão prestando o horário, estão fazendo, estão lá todos os dias, mas não estão tendo as condições de trabalho, né? Há um tempo atrás, a gente tinha aqui em Senador Pompeu o veículo do Demutran e a moto, que também era do Demutran, né? Então eram 2 veículos para serem usados, que hoje estão agregados à Secretaria de Obras. O carro, uma Estrada, um Fiat Estrada, já não tem condições, não tem mais o intermitente, não tem mais condições, e a moto também já está sem condições de uso, né? Tendo em vista tudo isso aí, é de suma importância que esses servidores comecem a trabalhar, justamente como os senhores comentaram, para que o trânsito de Senador Pompeu volte ao que foi um dia, né? Ou pelo menos um pouco mais organizado. Eu não sei se os senhores tomaram conhecimento, mas a Prefeitura de Senador Pompeu construiu aí na cidade uns quebra-molas, não sei, quebras-molas ou quebra-molas, eu não sei aplicar o plural nessa palavra, mas construiu aí umas barragens em Senador Pompeu. Aqueles quebra-molas estão adequados? Existe uma lei para cuidar desse tipo de redutor de velocidade? Ou cada município constrói da maneira que achar melhor? Jonathan, infelizmente o que a gente vê é cada município fazendo da maneira que melhor lhe convém, né? Ou às vezes o que é pior não é nem o município. Ou talvez seja uma situação de desespero de alguns cidadãos que a própria comunidade faz o seu próprio redutor de velocidade, seu quebra-mola, né? Há sim questões de parâmetros a serem utilizados. Muito provavelmente eu não saberia informar de cabeça alguma resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que especifica as medidas, né? A implantação do órgão de trânsito em Senador Pompeu não se restringe só em tirar os servidores concursados da Secretaria de Obras, onde eles estão lotados, e botar na rua. Também há uma questão de suma importância, que é a sinalização da cidade, né? Até para que o servidor, o agente de trânsito, possa exercer o seu mistério, possa exercer o seu trabalho, possa aplicar uma multa, possa orientar, é preciso que haja placas de proibido estacionar, de mão, toda essa sinalização para que se chegue a essa melhoria no trânsito de Senador Pompeu, que realmente é uma questão que afeta economicamente a saúde, questão de menor e questão criminal. Doutor André, você quer algum comentário? Não, eu ia só complementar para dizer que, na verdade, essa história do trânsito não é uma conveniência do município, né, do ente municipal. Existe uma determinação no Código de Trânsito para que a questão da fiscalização do trânsito seja municipalizado, né? Então, enquanto isso não for feito, o município vai estar descumprindo essa norma do Código de Trânsito. Por falar em segurança pública, doutor André, nós tivemos aí há uns 2 ou 3 anos atrás a assinatura de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, justamente falando sobre segurança pública. Estiveram lá presentes empresários, deputados, prefeito, vereadores, enfim, um grande leque de autoridades da cidade de Senador Pompeu, além, claro, da população e uma manifestação que foi realizada em uma marcha que foi feita no centro de Senador Pompeu, né? E esse TAC acabou em nada. O que a gente teve, propriamente dito, foi a proibição de eventos durante 90 dias, salvo engano, e nada mais. E dentre eles tinha a criação do Pró-Cidadania, a instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos de Senador Pompeu, também nós tínhamos a criação enfim, era um leque de coisas que poderiam ser feitas para melhorar. Hoje nós talvez estivéssemos sentindo a diferença na segurança pública se esse TAC tivesse sido cumprido pela Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. Doutor, a minha pergunta é a seguinte: esse TAC realmente acabou em nada? Quando eu cheguei aqui em Senador Pompeu, comentaram comigo sobre esse TAC, né? Entregaram para mim de uma forma assim informal uma cópia parcial desse TAC. E logo em seguida a gente recebeu a visita na promotoria da equipe do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, aqui ligada à paróquia aqui de Senador Pompeu, e eles complementaram essa documentação, levando ao nosso conhecimento o que realmente tinha acontecido por ocasião desse TAC.
De posse disso, a gente abriu um procedimento na promotoria para justamente ver o que foi que houve. Se foi cumprido, se não foi por qual motivo, e para analisar, digamos assim, a idoneidade desse documento. O que eu lembro aqui de cabeça agora, Jonathan, é que foi enviada, não uma, mas 2 vezes, me parece, uma notificação para o município, para que através da prefeitura ela pudesse colocar, digamos assim, né, a sua versão, se o TAC foi cumprido, se não foi, se foi cumprido em parte, a parte que não foi cumprida, por que não foi cumprida, tal. E ao que me consta, novamente eu posso estar aqui falando uma coisa que não corresponde à realidade, porque, repito, são muitos documentos para a gente dar conta diariamente, pode ser que já tenha chegado alguma coisa lá, mas até onde eu me recordo, a última vez que eu peguei esse procedimento, que é tipo um processo que a gente cria na promotoria, a última vez que eu manejei ele, que eu folhei ele, das 2 vezes que a gente tinha mandado a comunicação para a prefeitura, não tinha chegado nenhuma resposta oficial por parte do município. Então, em breve nós vamos retomar esse caso, nós vamos analisar essa documentação novamente, para ver se realmente, primeiro, houve ou não uma justificativa do município. Eu sei que numa audiência pública o prefeito informalmente disse na audiência que não tinha cumprido o TAC porque não teria condições de cumprir. Nós vamos analisar as cláusulas, né? E vamos ver a melhor ferramenta jurídica para a gente estar cobrando que esse TAC seja cumprido, porque afinal de contas ele foi assinado, me parece que isso aí é inconteste, não há dúvidas quanto a isso, foi assinado me parece, pelo prefeito, né, nessa oportunidade, que é o representante maior do município. A gente vai só ver a questão aí formal da coisa, mas em breve a gente vai estar cobrando isso. Em parte a gente já está lutando, algumas coisas que estão naquele TAC a gente já está em paralelo lutando para serem implementadas, como é o caso do Conselho Tutelar, que me parece que era previsto nesse TAC também a melhora do Conselho Tutelar, e a gente já está em paralelo dentro de um outro procedimento, mas cobrando que ele seja estruturado de forma adequada. Só antes de passar para a pergunta do ouvinte, doutor, quando se assina um TAC, se compromete a fazer, aquilo vira lei, né? Quando o ente, no caso, né, através do seu gestor maior, o prefeito, assina um TAC se comprometendo a pagar alguma coisa ou fazer alguma coisa, aquilo ali vincula, né, o ente. A não ser que ele alegue alguma coisa muito excepcional para tentar invalidar esse TAC na justiça, mas em tese aquilo que está ali formalizado, se cumprir os requisitos, né, que a lei prevê para que um TAC seja cobrado na justiça, em tese o ente se vincula. Ele diz, olha, eu admito que tenho que fazer isso e admito que vou fazer dentro do prazo tal, sob pena de pagamento de multa. Em ele não fazendo, é possível que a gente peça para a justiça obrigar ele a cumprir aquilo que a ele próprio se comprometeu. A gente tem aqui um ouvinte na ponta da linha querendo participar e fazer uma pergunta para os senhores. Alô, boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, promotores Geraldo e André. Boa tarde, ouvintes do programa. Jonathan, eu sou Luiz Filho. Eu quero perguntar aos promotores, a quem tiver uma atribuição mais específica sobre isso, sobre o trinômio suspeito, indiciado e réu. Porque, Jonathan, promotores, dos representantes do Ministério Público, desde os primórdios da civilização, a prova é a pedra angular, é a prova fundamental do direito. Isso vem desde o Código de Hammurabi, desde a lei mosaica, né? Desde vamos dizer assim, o começo da humanidade. Eu gostaria de perguntar quem pudesse responder melhor, com maior objetividade essa pergunta. Quais são os critérios objetivos que o promotor utiliza para tornar um indiciado em réu e aí começar o processo na justiça? Porque a polícia, os senhores sabem que a polícia é do Poder Executivo. A polícia não julga ninguém, né? A polícia apenas faz um inquérito para uma peça administrativa. Inquérito vem de inquirir, de perguntar, de investigar. Então, gostaria que um dos 2 promotores, dos dois representantes do Ministério Público, esclarecesse à população quais são os critérios objetivos que são utilizados para a transformação de um indiciado pela polícia em réu num processo no judiciário. Boa tarde e obrigado pela oportunidade. Luiz Filho, o nome dele. Certo. Luiz Filho, boa tarde. Bom, a questão é a seguinte, a distinção que se faz é a seguinte: a partir do momento que a autoridade policial toma conhecimento de um possível crime, ela começa a investigar. Aquela pessoa sobre quem recai a suspeita de ser o autor do crime, digamos assim, ele fica sendo chamado de investigado. Ele vai sendo investigado,
A polícia tem um prazo para concluir esse procedimento, essa investigação dela, que se chama inquérito policial. Quando a polícia termina a investigação dela e conclui, no entendimento da polícia, que aquela pessoa realmente foi a autora daquele crime que de fato aconteceu, o delegado, ele indicia, ele diz, olha, minha conclusão é essa, o indiciamento é a conclusão do delegado. Ele fecha a investigação dele e a pessoa passa de mero investigado para de fato indiciado, ou seja, a investigação findou dizendo que aquela pessoa, na visão da polícia, realmente era a culpada, digamos assim, por aquele crime. Esse inquérito policial é remetido para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário manda para o Ministério Público, que vai analisar a investigação da polícia. Se o promotor concordar com o que a polícia levantou, o promotor pode entrar com uma denúncia contra aquela pessoa, e aí ele deixa de ser indiciado e passa a ser um acusado. Ele recebe uma denúncia, uma acusação por parte do Ministério Público, que vai ser levada à análise do Poder Judiciário para ver se aquela denúncia tem, digamos assim, um cabimento mínimo que permita aquela pessoa ser processada por aquele fato, ou se não. Se o juiz entender que não tem um cabimento mínimo, o juiz pode ali rejeitar aquela denúncia e a pessoa não vai responder ao processo. Agora, por outro lado, se o juiz receber a denúncia que o Ministério Público apresentou, dizendo, olha, não sei se ele é culpado, mas de fato, o que o delegado levantou e o que o promotor pontuou, realmente trazem uma possibilidade, ainda que mínima, mas dessa pessoa ser a responsável. De modo que é importante que o processo siga para a gente poder esclarecer se realmente foi ela ou não. Aí ele deixa de ser acusado e aí ele passa a ser um réu naquele processo criminal. E os requisitos que o ouvinte perguntou são basicamente esses. É essa conclusão que é feita pela autoridade policial junto com o promotor sobre se o crime realmente aconteceu e se realmente os indícios apontam para a autoria daquela pessoa. Se houver esses indícios mínimos, a denúncia é apresentada, o Poder Judiciário acolhendo, ela vai responder ao processo na Justiça. Doutor, eu estou com uma pergunta aqui da Adriana, que é professora, e ela disse que em 2013, alguns professores entraram com a ação contra a Prefeitura Municipal, requerendo a nossa regência de sala, e até hoje estamos sem ter uma resposta. Há alguma pessoas têm conhecimento a respeito dessa ação de regência de sala, a respeito dos professores aqui de Senador Pompeu? Na minha promotoria da Vara Única, eu não conheço nada sobre esse ponto, né, da questão de regência de sala. É claro que existem ações individuais desse... Ela disse que é o antigo PODGIS. Certo. Existem ações individuais que os professores vão entrando para pleitear individualmente, né, essas verbas que eles acreditam que tenham direito. Não conheço nenhuma ação, digamos assim, coletiva, da coletividade de professores de Senador que esteja em curso na Vara Única sobre isso. Não quer dizer que não exista. Nós temos lá 4.000 processos, eu acho, né? Nem todos eu parei ainda para olhar ou vieram para mim para a gente emitir algum tipo de parecer. É possível que exista, mas eu confesso que eu desconheço. O que eu sugiro aí à amiga ouvinte é que se ela tiver alguma informação sobre o número desse processo, tal, que ela vá até a promotoria, que a gente tenta buscar para ver o andamento, como é que tá, como é que não tá, ver o que é que houve, e por aí vai. Daqui a pouco a gente vai, porque o pessoal tá cobrando muito aqui o caso Giane. É o caso Giane, o pessoal perguntando, querendo saber, e daqui a pouquinho a gente vai também entrar em contato, falar com os dois promotores aqui a respeito desse caso, se é que eles podem dizer muita coisa, mas a gente vai conversar com eles aqui. Eu tenho uma pergunta do ouvinte, pergunta sobre os remédios do CAPS, dos postos de saúde, atendimento no hospital, se o dinheiro vem, se existe essa fiscalização a respeito da saúde, no caso no município de Senador Pompeu, que está muito precária realmente. Bom, aqui na nossa Senador Pompeu, a gente divide essa questão de saúde pública da seguinte forma. O promotor da saúde pública, de um modo geral, é Dr. Geraldo, né? Quando a questão específica da saúde é de um caso individual, de um idoso, de uma pessoa com deficiência, como um cadeirante, por exemplo, ou uma criança ou uma adolescente, quando é uma questão individual desses públicos, alvos, digamos assim, aí é comigo, porque eu sou promotor dessas áreas. De um modo geral, saúde pública é com o Dr. Geraldo, né? A gente, inclusive, está se articulando para, daqui a algum tempo, em breve, a gente não vai, claro, anunciar exatamente quando, mas em breve a gente já conversou sobre isso, a gente pretende começar a fazer uma fiscalização conjunta em postos de saúde, no hospital, digamos assim, dar incertas, né? Chegar a dar aquela incerta para ver como é que está o atendimento, ver se há profissional, se não há, se há medicamento, se não há, porque são questões que dizem respeito, digamos assim, em conjunto às nossas duas áreas, né? Porque a gente sabe que boa parte das pessoas que buscam o SUS aqui de Senador Pompeu são ou idosos, ou deficientes, ou crianças e adolescentes, né?
Então, como é uma coisa que afeta as nossas duas áreas, a gente está combinando justamente de começar a dar essas insertas, né, nos postos e nos estabelecimentos de saúde do município, para ver se o serviço está sendo adequadamente proporcionado à população. Como o doutor André bem pontuou, essa questão da saúde pública é de suma importância, né? Tanto a questão da gestão do orçamento, os fundos que são repassados, os convênios que são celebrados, se são efetivamente cumpridos, e a fiscalização também na ponta, né? Como é que está o atendimento, como é que está como a população de Senador Pompeu está sendo tratada pelo sistema de saúde público municipal. Outra questão que também é de relevância nessa área, e aí já é uma questão mais macro, envolve o Hospital Regional de Quixadá, que até hoje permanece como um elefante branco. Desculpe, Quixeramobim. Que até hoje está como um elefante branco, né, que poderia desafogar algumas demandas urgentes, não só de Senador Pompeu, mas como da região, e que há uma atenção do Ministério Público para que não só os promotores de Senador Pompeu, mas como de outras cidades, como Quixeramobim, Quixadá, que é a sede da nossa regional, Mombaça, Solonópolis, e a gente possa entrar com uma ação conjunta nesse sentido. Eu aproveito, Jonathan, só para reiterar o convite às pessoas, o esclarecimento às pessoas, que se estiverem precisando de alguma coisa dentro dessa área da saúde, precisando de um medicamento, de um procedimento médico, cirúrgico, seja lá o que for, se ela tiver essa negativa por parte da prefeitura, seja por qual motivo for, que ela vá conversar com a gente, porque a gente pode tentar resolver o caso pontual dessa pessoa, e além disso, isso vai nos permitir ter um diagnóstico do que está acontecendo na saúde do nosso município. Então é importante que as pessoas estejam na promotoria para conversar conosco, não só para a gente poder tentar ajudar o caso dela específico, mas para a gente tomar conhecimento, porque certamente aquele remédio que falta para a dona Maria, por exemplo, não falta só para ela, falta para todo mundo. Então é a partir daí que a gente começa a ter essa noção e vai poder direcionar melhor o nosso trabalho de fiscalização. E outra coisa também, porque o pessoal tem muito medo de promotor, né? Tem essa fantasia de que promotor você vai criar problema, mas não é assim. Às vezes você pode ir até a promotoria, tirar uma dúvida, conversar com os promotores, como muito bem o doutor André disse, toda segunda-feira pela manhã está atendendo. Você vai até lá saber qual é a ação que você pode fazer, se é que isso cabe uma ação, qual é a medida que deve ser tomada, né, doutores? Sem dúvida, Jonathan. A parceria com a população é fundamental para o desenvolvimento do trabalho do Ministério Público, né? A pessoa que vive os problemas cotidianos do município, que chega e passa essa notícia, passa essas informações, diz o caminho de como o Ministério Público pode obter novas provas. Então isso é fundamental para o nosso trabalho. Muitas ações aqui do Ministério Público de Senador Pompeu ao longo dos anos foram desencadeadas muitas vezes por uma simples pessoa que foi na promotoria fazer um bate-papo, contou um fato, esse fato tinha uma relevância, e aí a partir daquele fato, que num primeiro momento podia ser individual, um fato pequeno, provou-se ser algo mais, algo que envolvesse toda a comunidade. Então essa parceria com o Ministério Público, com a população, é fundamental. Então o doutor André, na área dele, atende às segundas-feiras. As minhas atribuições, o dia reservado é às quintas-feiras, até porque nos outros dias o doutor André tem audiência e, no meu caso, fica reservado para esse atendimento às quintas-feiras, e que a população nos procure, né? Isso é algo fundamental. Não tenham medo, não precisa ter medo. Infelizmente a nossa estrutura ainda é, como é que eu posso dizer, acanhada, né? Nós temos dispomos apenas de uma pequena sala no fórum, mas como coração de mãe, sempre cabe mais um e a gente está lá para atender a população. Eu tenho a participação de um ouvinte aqui na ponta da linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, eu queria dar uma palavrinha aí com nossos doutores. Fica à vontade, dona Fátima. Já sabem. Olha, doutor André, doutor Geraldo, eu quero muito que o senhor me ajude. Anote para não esquecer o que eu vou lhe pedir, pois eu estou mais de 5 anos necessitando muito da fisioterapia. Aí o fisioterapeuta me alegra, quando eu ligo para ele, que não pode vir até minha residência porque não tem carro. E aí eu ligo para a rádio, ligo para eles e nada, porque é tão próximo minha casa
Eu estava mandando o meu menino ir pegar o fisioterapeuta de moto, ia deixar, e ele não aceitou, só quer vir se for de carro. Conheci o secretário, a pessoa maravilhosa, mas que ele também não pode fazer nada, né? Porque não tem onde, a ordem não tem para mandar o carro até o fisioterapeuta até minha casa. E eu queria que só desse uma ajudinha, eu necessito muito. Aí, uma ajuda aí para ver se o prefeito ajeita o mesmo carro para esse fisioterapeuta vir uma vez na semana. O senhor imagine como é triste, né? Pronto, a dona Fátima, ela mora aqui no centro da cidade, aqui nas proximidades. Dona Fátima, obrigado pela participação, tá? Um abraço. Tá, deixa ele aí, diga ele que me ajude. Ele tá ouvindo aqui, deixa comigo. Tá, um abraço. Então, doutor, ela mora aqui em frente à escola profissionalizante, né? Nas proximidades do centro da cidade. Ela realmente é debilitada, ela vive em cima de uma cama, necessita de fisioterapia e há vários meses que não recebe esse tratamento. Pronto, dona Fátima, um prazer falar com a senhora. Eu vou tentar aqui depois pegar com mais detalhes o seu caso, né? O ideal em situações como essa, se a senhora não pode ir porque tem uma limitação física, o ideal é que a senhora pudesse mandar alguém para conversar conosco na promotoria. Eu digo segunda-feira de manhã porque eu repito, eu reservo para eu mesmo sentar e conversar com o povo. Agora, a qualquer momento da semana, de 8 às 6 ou 5 da tarde, a pessoa pode ir à promotoria no fórum, porque sempre vai ter um servidor para dar atendimento inicial. Eu sugiro só ir mais pela manhã, de 8 às 2, porque tem os servidores lá que podem dar uma orientação melhor, e se for o caso, nas situações pelo menos que dizem respeito à minha atribuição, o servidor já pode pegar ali por escrito, digamos assim, a denúncia da pessoa, e depois, quando eu tiver condição, eu sento para ler, e a gente já dá os encaminhamentos necessários. Então, no seu caso, eu recomendaria, se a senhora pudesse, mandar alguém na promotoria, ou na segunda diretamente comigo, ou então qualquer outro dia, levando não só, digamos assim, o seu histórico com mais detalhes, né, para a gente poder sentar com essa pessoa e pegar o seu histórico com mais detalhes, mas levando também eventuais receitas médicas que a senhora tenha, o encaminhamento que o médico fez para fisioterapia, para a gente poder saber exatamente essa questão da negativa, quando foi que houve, o que é que exatamente foi dito, tal, porque o que é feito? A partir daí a gente abre um procedimento na promotoria e, de regra, a gente notifica a prefeitura daquele caso ou o secretário de saúde para que ele preste esclarecimentos, ou se for o caso, tanto melhor, para que ele, sendo possível, já resolva. Dentro daquele prazo dado para a prefeitura se manifestar, se ela não se manifestar, ou se ela não resolver, ou se ela alegar que por qualquer motivo ela não pode fazer nada, a gente vai ver se a gente já teria as condições para, se for o caso, até pedir na justiça que isso seja obrigado ao município. Então, eu sugiro que a senhora mande alguém lá, levando o que a senhora precisa, receita médica, o valor da sessão, seus documentos de identidade, se possível, cartão SUS também, que a gente vai fazer um processozinho que vai ser só da senhora, e a gente vai entrar em contato com a prefeitura para ver o que foi que houve, e não sendo possível resolver dessa forma, digamos assim, mais amigável, mais na conversa com a prefeitura, sendo o caso, o Ministério Público vai manejar as ações, vai entrar com as ações em seu favor, porque a saúde da pessoa é o que a pessoa tem de mais caro. Se a pessoa não tiver saúde, não puder ter uma vida digna, nada mais importa. Educação, segurança, nada disso vai importar. 1h mais 21 minutos em Senador Pompeu. Só esclarecer à população que as perguntas da questão eleitoral não diz respeito às ações dos dois promotores que estão aqui. Quem atende é o doutor Tiago, né? Doutor Tiago, que atende na cidade de Piqué Carneiro, mas a gente vai também entrar em contato com o doutor Tiago para que ele possa, antes mesmo do pleito eleitoral, estar aqui esclarecendo as dúvidas eleitorais também. É ele que atende e Piqué Carneiro compreende também, Senador Pompeu. Olha, o Paulo, na Barra do Patu, quer saber o que o judiciário tem a falar sobre o caso Jeane. Estou dizendo. A dona Maria, na Antônio Pessoa, quer saber também sobre o caso Jeane. O ouvinte da Barra do Patu, a Rua da Jeane, quer saber se já existe uma posição. A gente vai falar já sobre isso aqui, a respeito do caso Jeane aqui dentro do programa Pato Notícias. Doutores, uma pergunta bem técnica. O ouvinte pergunta por que a ação de uso capião é tão demorada. Realmente, eu costumo dizer na promotoria que é das ações a mais demorada, porque ela tem uma série de requisitos, série de formalidades. Você tem que mandar notificar os vizinhos daquele terreno que você quer usucapi. O que é usucapião? Usucapião é você colocar para a justiça que você zela, cuida daquele terreno por um tempo X e que, por conta disso, pela lei, você teria direito a passar a ser o proprietário. É muito
costume, nas cidades de interior principalmente, as pessoas que moram na sua casa, têm o seu terreno, elas serem, digamos assim, meras poceiras. O que é isso? Elas cuidam, elas são as donas, elas que compraram, elas têm muitas vezes um documento, uma escritura particular ou pública, mas elas não têm aquele imóvel registrado junto ao cartório como sendo delas. Eu gosto de dizer que o imóvel, assim como um carro, por exemplo, ou uma moto, ele é um bem tão precioso que para a gente poder vender, não basta só vender de boca ou assinar um contrato. A gente tem que levar essa venda a registro no local específico, que no caso é o cartório. Então é muito comum a pessoa ter o imóvel e não ter esse registro no cartório. E isso traz uma segurança maior. Então, justamente por conta disso, é que uma ação de uso capião, você vai mandar notificar todos os vizinhos para saber se a pessoa não está querendo invadir o terreno do outro. Você tem que ver se no cartório não tem alguém já registrado como proprietário daquele terreno. Às vezes você mora no terreno há 50 anos e não sabe que no cartório está registrado no nome de outra pessoa. Então tem que fazer essa pesquisa no cartório. Você tem que mandar uma carta para o governo federal, para o governo estadual, para saber se é terreno público, para o governo municipal. Então é por isso que demora tanto. Realmente é difícil fugir disso. Olha, 1h mais 24 minutos, a gente já tomou muito tempo dos dois promotores, eu sei que tem muito o que fazer na comarca de Senador Pompeu, e eu queria saber, perguntar agora, enfim, sobre o caso Giane. Sei que o caso está em segredo de justiça, mas os senhores hão de entender que a dificuldade para a gente que trabalha como imprensa local é grande, porque a gente recebe cobrança todos os dias. Dr. Jefferson já deve estar com nojo da minha voz, porque eu telefono para ele quase que toda semana para saber andamentos do caso. Nós tivemos aí a manifestação na última semana cobrando uma resolução do caso. Conversamos com o Dr. Windenberg, o juiz, conversamos com a diretora do fórum, com o Natanael, que é o advogado da família. Enfim, em que pé está o caso Giane, doutor André? Bom, meu amigo, é o assunto do momento, né? O assunto do momento, o caso Giane. Infelizmente, a gente compreende essa indignação da população. Eu fiquei sabendo da manifestação, não estava no fórum do momento, me parece que o Dr. Lindenberg estava lá, parece que conversou com a população, com a imprensa. Eu não estava no momento, tomei conhecimento que foi uma manifestação muito grande. Acho isso muito positivo, acho muito positivo que a população comece realmente a se organizar para lutar pelos seus direitos, para combater aquilo que entende que está errado. É muito positivo nesse sentido, e a gente entende, a gente se solidariza com esse sentimento da população. Eu realmente não posso dar muitos detalhes, porque a investigação policial, ela por essência é sigilosa, né? Se a gente ficar comentando sobre ela pode ser prejudicada. E também não posso comentar sobre o andamento de qualquer medida que haja na justiça, porque até para não interferir nessa investigação, está tudo sob sigilo, né? O que eu posso falar é que eu mantenho um contato diário com o Dr. Jefferson, a gente tem esse contato Polícia Civil, Ministério Público, a gente tenta encurtar essas distâncias justamente para que a coisa fique o mais redondo possível. A gente está acompanhando desde o início, e o Ministério Público está acompanhando, está atento, e, digamos assim, nós estamos satisfeitos até o momento com o andamento. É claro que as coisas não acontecem muitas vezes no tempo que a gente gostaria que acontecesse, mas o que eu posso assim, dizer de concreto para a população é que as coisas não estão esquecidas, estão caminhando, e dentro daquilo que o Ministério Público entende ser o desfecho ideal para esse caso, nós vamos lutar. Vamos lutar para que o culpado seja o quanto antes identificado, para que ele venha responder por esse crime bárbaro e que ele receba uma pena exemplar por isso. A população muito me cobra, doutor, e claro que essa, não estou acusando ninguém, mas é uma pergunta que eu tenho que fazer, que eu devo fazer. Existe alguma possibilidade desse caso, como o senhor bem disse, cair no esquecimento? Não vai cair, até porque a população de Senador Pompeu parece que não vai deixar. Mas existe alguma possibilidade dessa pessoa, ou dessas pessoas, dessa mulher, desse homem, que cometeu esse crime, está sendo protegido pela polícia ou pelo ministério, por alguém que possa estar por trás protegendo esses assassinos, essa pessoa? Pelo que eu vi até agora, e como eu disse, eu tenho acompanhado a investigação de perto, não, de forma alguma. As coisas estão caminhando dentro, eu dizia um pouco antes, né, dentro de uma burocracia, de uma lentidão, que às vezes a gente lamenta que exista, mas que é um pouco também da essência desse trabalho que envolve Justiça, Ministério Público e Polícia, né? Veja que são 3 órgãos distintos que tem que ficar em comunicação e cada um fazer o seu papel no momento certo. Então,
existe realmente essa demora. Mas quanto à questão de estarem protegendo alguém, pelo que nós vimos até agora, não. Pelo que eu vi até agora, Dr. Jefferson, que está presidindo a investigação policial, ele, nos parece, tem exaurido as linhas de investigação e tem direcionado a coisa para aquilo que a gente tem entendido até o momento ser realmente o ideal. Então, essa possibilidade a gente entende que cause essa preocupação à população, mas o que a gente pode falar é que fiquem tranquilos, que nós estamos acompanhando isso, não é do interesse de ninguém que ninguém seja privilegiado nessa história, e o nosso trabalho também de controle da atividade policial envolve isso, para saber se alguma ilegalidade, alguma omissão está sendo feita, para justamente trazer todo mundo às suas devidas responsabilidades. Eu confio plenamente no trabalho da polícia. Dr. Jefferson realmente, além de ser um ótimo delegado, é uma pessoa de muito fácil acesso, né? Então confio plenamente no trabalho da polícia e também confio plenamente no trabalho da Promotoria Pública de Senador Pompeu. Digo e repito várias vezes aqui no programa da competência que tem aí os promotores e também a Polícia de Senador Pompeu. Mas se há algum prazo que pode ser estabelecido para o término desse caso, doutor, não há previsão para isso acontecer? Não, por enquanto a gente não tem como estipular um prazo, até porque não tem ninguém preso. Não tendo ninguém preso, a investigação pode ter prorrogações, né? Enquanto for necessário. Claro que não pode ser uma coisa eterna, existe uma razoabilidade, mas o que eu posso dizer é que eu não acho que vai demorar muito, não. As coisas, como eu disse, estão caminhando dentro do, eu não diria do previsto, mas dentro do desejável. E eu acho que em breve a gente vai poder trazer à tona as conclusões da polícia e do Ministério Público sobre o caso e cobrar o célere andamento desse caso na justiça. Doutor, o inquérito policial já foi entregue? Já está na comarca ou ainda continua na Polícia Civil? Não, a conclusão do inquérito me parece que não foi feita ainda, né? Existem questões estratégicas da investigação, né? Existem questões estratégicas que, assim, é difícil a gente ficar pontuando, é muito complicado, a gente fica assim um pouco amarrado, né? A gente gostaria de falar, até para esclarecer a população, mas eu acho que é melhor a gente ter essa cautela agora para evitar qualquer coisa mais na frente. De modo que o inquérito não foi concluído ainda por uma questão, como eu disse, né, dessa interlocução desses órgãos, que existe uma demora, tal, uma questão também estratégica da investigação, mas acredito que em breve, repito, acho que em breve a gente vai ter um desfecho para essa investigação, vamos poder dar início, se Deus quiser, se tudo der certo, ao andamento do processo em si, aonde essa pessoa vai ser acusada e a justiça, recebendo essa denúncia, ela passa a condição de ré para responder por esse crime de homicídio. Existe uma preocupação da justiça a respeito de que quando chegar a essa etapa da pessoa ser presa, da pessoa ser enfim, ser constatado quem é realmente o assassino, os assassinos, existe uma preocupação com a segurança da pessoa? Já estão planejando aí, porque com certeza quando isso acontecer, a população vai se revoltar, vai haver, não é isso que eu estou incitando a violência, mas é o que a gente vê dentro do cenário do nosso município. Existe a preocupação com essa pessoa? A preocupação sempre existe, porque a segurança da pessoa que está sob a custódia do Estado tem que ser devidamente dada. Mas eu não acho que vai acontecer isso não, a população vai ver no tempo certo que a investigação está correndo, terá em breve um desfecho adequado. Acho que a população, vendo que os órgãos estão trabalhando de forma devida, eu acho que ela se sente confiante com isso e confiante de que o Poder Judiciário e o Ministério Público darão um desfecho adequado e a pena exemplar, né? Agora vamos só lembrar que a questão da prisão dessa pessoa, em regra a prisão é só quando o processo termina e fica comprovado que realmente foi ela, né? A gente não pode desde já querer que a pessoa fique presa se não ficou comprovado ainda perante a justiça. Aquela pessoa acusada, ela tem que ter o direito de se defender, né? E só ao final aí sim ela ser presa, a não ser que durante esse processo todo exista alguma questão que possa autorizar a prisão dela. Vamos supor, o fato dela tentar fugir, tá querendo se esquivar, querendo se esconder, ou então tá querendo destruir prova, ou então a pessoa que, olha aí, já matou mais um, já matou vários, puxa a ficha dela, tem todo um histórico de crimes, se deixar solto vai matar outro. Então em situações como essa, que são extremas e exceções, é possível prender a pessoa antes e ela vai responder presa.
Mas de regra não, de regra a prisão é só o final, quando fica comprovado que ela realmente foi ocupada. Então tá aí a informação mais importante é que o processo caminhou, tá caminhando e vai aí nos próximos dias, se Deus quiser, chegar ao final, né? A população vai receber a tão esperada resposta que, como a gente disse, é o assunto do município nos últimos dias. Pra gente encerrar, doutor Geraldo, eu queria falar com o senhor a respeito do lixão do nosso município, né? O lixão, que já tinha uma lei para que esses lixões fossem desativados nos municípios e que todos os dias é queimado aquele lixo, causando fumaça para a rodovia e também chegando até algumas comunidades que moram ali nas proximidades do lixão. Existe alguma ação a respeito do lixão do Senador Pompeu, doutor? Sim, Jonathan, existe tramitando na promotoria de Senador Pompeu um inquérito civil público específico para tratar do lixão de Senador Pompeu. Anteriormente tinha um prazo dado para os municípios se adequarem. Esse prazo, por uma decisão legislativa federal, foi prorrogado para os municípios, dando mais prazo para que cada município possa se adequar e fazer as obras necessárias para os lixões, né? O lixão é proibido, né? Mas criou-se aí um período de transição para que eles sejam extintos. Infelizmente, a situação aqui no município de Senador Pompeu é igual a de vários outros municípios na região, persiste, né? A SEMASSE já teve um auto de infração lá contra o lixão e o Ministério Público vai adotar as medidas. Primeiro, vamos tentar uma questão extrajudicial, né? Há alguns municípios que estão se juntando para fazer consórcios de municípios para, já que acabaria barateando o custo de você manter esse lixão, e nós vamos estudar essa possibilidade, primeiro uma resolução extrajudicial, e em não sendo possível, a questão seria levada à justiça, para que aí a justiça decidisse, né? Levar em conta que um lixão não é só questão ambiental, é saúde pública, é questão econômica para o município, e envolve uma área bem mais complexa. E também vale ressaltar que várias pessoas se alimentam e tiram seu sustento do lixão, né, de Senador Pompeu. Então tem que haver esse cuidado também, né, doutor? Também tem a questão socioeconômica, né? Tem muitas pessoas que acabam, infelizmente, tirando seu sustento desse ambiente, né? Alguns locais foram criados associações de catadores ou de pessoas que vão coletar no município, mas essa é uma questão complexa. Infelizmente, houve essa postergação do prazo para os municípios se adaptarem, né? Em meu entendimento pessoal era que o prazo deveria ter sido até o final de 2015, ponto final. Quem se adequou, se adequou. Quem não se adequou, a justiça poderia obrigá-los, né? Felizmente houve essa decisão, não nos cabe aqui questioná-la, foi através de lei, e nós estamos acompanhando. Vamos tentar, como eu disse anteriormente, primeiro na conversa, né? Porque a gente sabe que no judiciário, o doutor André mesmo mencionou aqui, há uma natural burocracia do judiciário. O judiciário demora, o judiciário é algo que tem todo um trâmite e isso nem sempre condiz com a urgência da população. Doutor, a gente tem só mais 2 perguntas, prometo que são as 2 últimas, para a gente poder aí liberá-los. A gente tem uma sobre a APEMAC, que é uma contribuição, aliás, que é um direito recebido pelos funcionários da saúde de Senador Pompeu, que trabalham nos PSFs, e os funcionários têm aí direito a esse incentivo, né? E que alguns funcionários passam até 6 meses sem receber, mesmo sendo uma verba federal e caindo todos os meses na conta da prefeitura. Existe um acompanhamento dos senhores a respeito da PEMAC? Sem sombra de dúvida, Jonathan. Nós temos sim um procedimento que trata do PEMAC. Entretanto, está sendo feito um levantamento sobre a atribuição para continuar com esse procedimento. Se seria do Ministério Público Estadual, e no caso ficaria aqui, ou por se tratar de verba federal, se seria a atribuição do Ministério Público Federal. E aí seria remetido para um procurador da República. Mas o caso sim está sendo acompanhado, já foram requisitadas algumas informações e nós estamos atentos a isso. 1h mais 37 minutos, ouvinte aqui na ponta da linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, aqui quem tá falando é a Aparecida aqui do Alto Cruzeiro. É porque eu sou uma das que somos catadora de reciclagem. Certo. Aí se acontecer, o que vai ter de nós?
Aí já é um outro problema que vai ser criado, né? Porque existe a dificuldade no lixão, né? Da própria, do meio ambiente, aquelas questões ambientais, e existe também a dificuldade para a geração de emprego e renda, né? Uhum. Pois eu vou... Até porque o nosso caso lá, nós temos uma associação. Certo, para cuidar disso, né? Isso, nós somos todos sócios lá, na Associação dos Catadores de Reciclagem. Pois tá bom, obrigado pela participação da senhora, tá? Tá, Um abraço. por nada, meu filho. Já cria um outro problema, né, doutor? Com certeza. Acaba-se as áreas ambientais e sociais do município acabam sim acabam interagindo, e há que se ter esse cuidado. É para ter lixão? Não é para ter lixão. Acaba se tendo uma degradação ambiental. Da mesma forma que, se por um lado você acabar o lixão, pode prejudicar alguns catadores ou a associação, não sei qual é o número, de outra forma, aquele lixo que é queimado, aquele meio ambiente ali também pode trazer prejuízos a outros cidadãos de Senador Pompeu. Então, é uma questão que está sendo analisada, é uma questão que muitas vezes nós do Ministério Público ficamos, não vou dizer na mão, mas ficamos aguardando posicionamentos técnicos. Isso é muito normal nas promotorias de justiça. O promotor é formado em direito, ele presta um concurso e vai trabalhar no Ministério Público. Algumas áreas como saúde, questão de perícias técnicas, perícias ambientais, tudo isso daí nós ficamos às vezes dependendo dos laudos que vêm de órgãos. Por exemplo, o Ministério Público tem um núcleo de apoio técnico, que são profissionais que fazem esse levantamento. Então, às vezes a gente fica aguardando uma perícia, aguardando um relatório durante meses, né? Mas estamos sempre atentos. E essa questão ambiental, eu repito, aqui no Ministério, aqui em Senador Pompeu, é uma questão prioritária. É uma questão prioritária. A gente tem que estar atento à questão de recursos públicos, sim, nós temos que estar atento à saúde pública, sim, mas também ao meio ambiente. E para a gente encerrar, um ouvinte perguntou a respeito da fiscalização da CPRV na BR. Deixa eu pegar a pergunta dele aqui direitinho. A fiscalização... Jonathan, pergunta se a CPRV pode multar nas BR sentido Milhã, se ela é estadual. Até o posto falam também que a CPRV é um órgão federal, está situado numa rodovia estadual, e isso em lei, eu não sei, sou leigo nessa parte, mas se há algum prejuízo à lei, a CPRV multando na rodovia que liga 20 a Milhã, e também aonde está situado o posto, seria uma lei que não, a CPRV, por ser federal, não poderia estar numa rodovia estadual. Bom, Jonathan, por envolver uma questão federal e também não é do meu conhecimento, né? Seria temeroso da minha parte dar uma informação errada aqui e até acabar que alguém seja multado ou não venha a sofrer algum prejuízo. Então, essa questão ainda não nos apareceu na promotoria, não sei nem se seria atribuição minha. Primeiro, eu não sei se seria atribuição do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal, né? Depois, se seria atribuição da minha promotoria ou a do doutor André. Mas se a pessoa se sente prejudicada, se ela tem esse questionamento, mais uma vez, eles nos procurem, porque às vezes a pergunta no ar fica de uma maneira muito superficial. Nos procure, exponha, traga algum documento, alguma coisa que possa comprovar isso, e aí nós vamos analisar sim. Só para complementar, Jonathan, o que às vezes acontece, eu não sei se é o caso, eu também desconheço a situação, é que os órgãos, as entidades fazem convênios, né? Convênios para que órgãos federais fiscalizem rodovias estaduais e etc, e vice-versa. Então pode ser que seja o caso, eu realmente também não sei. Então tá aí explicado. Eu quero aqui agradecer a presença dos dois promotores de justiça, mas foi uma entrevista muito esclarecedora, e esse debate, essa conversa é muito importante para a população, não só do município de Senador Pompeu, mas para todos os municípios, que possam sempre ter esse feedback da promotoria, porque é importante a presença dos promotores aí dando entrevista. E mais uma vez agradecer a simpatia dos dois em estarem aqui atendendo o nosso convite, atender aí as perguntas. Temos muitas perguntas, quero pedir desculpa a todos que mandaram perguntas, mas que infelizmente eu não vou poder fazer por conta do tempo, senão a gente ia passar aqui a tarde todinha, mas quero pedir desculpa a todos os nossos ouvintes que eu não pude aí repassar as perguntas aos promotores, tá bom?
agradecer e deixar abertos os microfones da Rádio M Patu e FM Humaitá para sempre que os senhores quiserem participar, fiquem sempre à vontade, podem chegar de surpresa, podem vir ao programa e a gente sempre vai ter espaço para a promotoria, tá bom? Jonathan, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse canal direto com a população de Senador Pompeu. E como mensagem final, gostaria de dizer para a população de Senador Pompeu que sempre sinta-se à vontade de ir à promotoria. Né? Nos procure se tem alguma questão que aflige ou alguma demanda, se tem algo que você presencia no seu bairro, na sua comunidade, que você acha que é errado, que não está certo, que aquilo não pode ser dessa forma, nos procure, porque essa interação, esse canal aberto é imprescindível. Muito obrigado. Agradecer também a oportunidade, meu amigo Jonathan, agradecer os ouvintes, colocar o Ministério Público aqui de Senador à disposição, sempre que quiserem nós viremos aqui com muito prazer, reiterar para a população de Senador Pompeu que nos escuta, que ela pode nos procurar na sala da promotoria que fica no fórum, aqui perto do Banco do Brasil, só reiterando, minha área é da infância e juventude, de idoso, pessoas com deficiência, questões também de denúncias de qualquer tipo de abuso ou omissão por parte das polícias, civil ou militar, questão também referente à cadeia pública, aos presos, à família dos presos, benefícios e tal. Podem me procurar, eu repito, segunda-feira pela manhã, mas a qualquer momento durante a semana a pessoa pode ir lá, sempre de 8 às 18. Eu às vezes estou por lá, numa janela das audiências, a gente vai, conversa e tal, não tem muita formalidade. E no mais, dizer que foi um prazer muito grande, o Ministério Público agradece a oportunidade, é sempre bom, né, Geraldo, a gente poder estar em contato com a população, até para a gente estar ouvindo as demandas, né, que às vezes a gente da promotoria, a gente não tem essa noção muito exata. É um interesse nosso, como eu disse, fazer as visitas aos postos de saúde, por aí vai, mas eu também pretendo, pelo menos dentro da minha área, eu pretendo, assim que a gente tiver um pouco mais de tempo, fazer visitas às comunidades, aos distritos mais afastados, para a gente ver a situação de escola, conversar mais de perto com a população. Se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir um suspiro maior para isso. Obrigado, meus amigos, e boa tarde. Pronto, é até bom o senhor fazer essas visitas, porque a gente tem aqui denúncias também que no Hospital e Maternidade de Santa Isabel, os banheiros lá estão sem funcionar, as descargas e também os médicos sem atender e aquele negócio todo. Então, no mais é agradecer e deixar o canal aberto sempre para que quiserem voltar. Um abraço todo especial para você. Esse foi o Patu Notícias de hoje, um pouco mais esticado, e a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Patu Notícias. Fica agora na programação da sua rádio FM Humaitá com a Loura do Arrocha, Aline Gugel. Logo depois tem Jefferson Cenoura, o missionário Raul Iris, a Voz do Brasil e o José Araújo encerrando nossa programação. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Música e emoção. Você tem opinião? Opinião em Senador Pompeu é na Rádio Patu 1130 e estamos conversados. AM Patu, AM Patu. 1h45. As informações em destaque, as notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, no ar, Minuto News. Operação desarticula a quadrilha que aplicava golpes contra bancos na Bahia. Turquia demite quase 9 mil funcionários do Ministério do Interior. City acerta com o goleiro da Seleção Olímpica da Argentina. Minuto News. Agora as notícias em destaque. A Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por aplicar golpes na Caixa Econômica Federal e em diversas outras instituições financeiras na Bahia. Segundo a Polícia Federal, só em 2013 foram constatados prejuízos superiores a 10 milhões de reais. A Operação Alibaba atuou nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Ceabra, Palmeiras, Monte Santo, Presidente Tancredo Neves e Remanso, todas na Bahia. O governo turco demitiu quase 9 mil funcionários do Ministério do Interior após o golpe de Estado frustrado contra o presidente Recep Erdogan. A informação veio da agência de notícias pró-governo Anatolia. No total, 8.777 pessoas, incluindo 30 dirigentes, foram demitidos, segundo o Ministério do Interior. A lista de demissões inclui 4.500 policiais e 614 oficiais, segundo a agência.
O Manchester City atendeu aos pedidos de Guardiola por um novo goleiro e encaminhou a contratação de Jerônimo Rulli. Segundo um jornal britânico, os Citizens já entraram em um acordo com o Deportivo Maldonado, clube que detém os direitos econômicos do atleta de 24 anos. Nas últimas 2 temporadas, o atleta atuou por empréstimo pela Real Sociedad. De acordo com a publicação, a equipe espanhola espera manter o atleta no elenco mesmo após a negociação entre Deportivo Maldonado e o Manchester City. O Brasil e o mundo em Minuto News. Minuto News, o mundo de quem sabe. A apresentação, José Araújo, de hora em hora. Aqui, Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News. AM Patu. Enquanto isso, em algum lugar de Senador Pompeu... Ei, macho, eu tive um sonho ontem à noite. E que sonho foi esse, Joãozinho? Eu sonhei que tava doente do zóio e fui me consultar no negócio de primeiro mundo. Pense numa ótica bonita. E aonde era essa ótica, Joãozinho? Macho, eu nem sei, mas era uma ótica bonita de primeiro mundo. Pois eu vou lhe dizer aonde é essa ótica, Joãozinho. É a Ótica Humaitá. E nessa sexta-feira tem atendimento médico-oculista a partir das 8 da manhã. Venha fazer sua consulta, porque você sabe, na compra do óculos, a consulta sai inteiramente de graça. Isso mesmo, na compra do óculos, a consulta é inteiramente de graça. E tem mais, você não vai se aperrear, porque a gente parcela o seu óculos. Então vem pra Ótica Humaitá, onde o atendimento médico-oculista é nessa sexta-feira, a partir das